Você é de Deus. Escuta uma coisa. Você é de Deus. Nós somos de Deus. Como nós abrimos a boca e dizemos que somos de Deus? Por quê? Por que nós dizemos que somos de Deus? O que é que me faz ser de Deus? Aprenda mais essa aí. Aprenda mais essa aí. Todo mundo no mundo abre a boca e diz que é filho de Deus. Todo mundo abre a boca e diz que Deus é seu pai. Muitos dizem, eu vou ser salvo. Eu vou para o céu. Mas, com qual segurança? O que nos faz dizer isso com convicção? É uma questão que eu deixo para você. Eu vou responder. Mas eu quero questionar você sobre isso. Você é de Deus? Por que você diz que é de Deus? Você é filho de Deus? Por que você diz que é filho de Deus? Você sabe por que você é filho de Deus? Aí, vamos lá. Todo mundo diz que é filho de Deus, não é verdade? Muitos amigos católicos, não, todos nós somos filhos de Deus. E até muitos do nosso meio crente diz isso também. Não, todo mundo é filho de Deus. É mentira, meu irmão. A Bíblia não ensina isso. A gente diz isso para agradar o povo. Mas a Bíblia não ensina isso. A Bíblia não diz que todo mundo é filho de Deus. Todos são criaturas. Tudo é de Deus. Mas filho de Deus, que significa aquele que vai herdar a herança de Deus, que vai estar com ele na eternidade, que vai receber dele o seu amor eterno. Não é todo mundo. A Bíblia diz que filho de Deus é aqueles que creram em Jesus, receberam Jesus. A Bíblia diz que filho de Deus é aqueles que têm o Espírito Santo de Deus. Esses que são guiados pelo Espírito Santo de Deus, esses são filhos de Deus. Vamos para a Bíblia, que é melhor, porque eu estou falando assim, você pode até dizer, não, mas o irmão está errado. Aí você pode até não aceitar. Mas se eu mostrar na palavra, você não vai aceitar a palavra? Então tá bom. Evangelho segundo escreveu o apóstolo João, capítulo 1. Versículo 12. Versículo 11, versículo 11 diz assim: veio para o que era seu, e os seus não receberam. Isso aqui está falando de Israel. O que era dele? Israel, seu povo, segundo nação. Porque Jesus, como homem, ele nasceu do povo de Israel. Jesus, como homem, ele foi israelita. Jesus, como homem, veio dessa nação. Então ele veio para o que era seu. Ele veio para Israel. Promessa de Deus lá com o concerto da velha aliança. Promessa de Deus que ia enviar o Messias, ungido. Jesus, ele veio para Israel. Olha o que o texto diz. Primeiro capítulo do Evangelho, segundo escreveu o apóstolo João. No capítulo 1, né, versículo 11. Veio para o que era seu. Já expliquei que esse seu aqui foi para o povo de Israel. E os seus, está falando do povo, está vendo? Os seus, os judeus, não receberam. Não receberam. Agora preste atenção e leia comigo aqui no versículo 12 do capítulo 1 do Evangelho segundo escreveu o apóstolo João, diz assim: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, não era. Filho de Deus é os que creem em Jesus. E lá em Romanos capítulo 14, ou é o 17, deixa eu confirmar aqui. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Romanos capítulo 14.
Não é? Deixa eu ver aqui o texto, o versículo exato. Que diz assim... Perdão. Romanos capítulo 8, olha, eu disse 14, tá vendo que eu me equivoquei? Então assim, para você me acompanhar, e acompanhar, não a minha aliás, acompanhar a leitura, a instrução, seja como os cantos de Bereia. Examine se o que eu estou falando é como diz a palavra. Se o que eu estou falando está na palavra. Então, todo mundo diz que é filho de Deus, mas não é assim. Não é dizer eu sou filho de Deus que é. O que vale não é dizer, o que vale é ser. E para ser tem que crer em Jesus. E olha o que diz aqui, Romanos capítulo 8, versículo 14, diz assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Quem são esses que são filhos de Deus? Todos os que são guiados pelo Espírito Santo de Deus. Agora, quem é que recebe o Espírito Santo de Deus? Quem é que é guiado pelo Espírito Santo de Deus? A gente tem que trabalhar isso aí para a gente entender. Isso é exposição da palavra. Isso é uma doutrina dentro de uma exegese, onde a gente vai analisar a palavra. Romanos 8,14 diz que todos aqueles que são guiados pelo Espírito Santo de Deus, esses são filhos de Deus. Então, quem são os que são guiados pelo Espírito Santo de Deus? Os que creram em Jesus. Tornaram-se filhos de Deus. Pelo poder de Deus. Aqueles que têm o Espírito Santo. Esses são os filhos. Esses são os membros que formam a igreja que vai ser arrebatado. Como disse Paulo, o Espírito Santo de Deus que habita em vós, cuidado para não entristecê-lo, porque é nele que vocês estão selados para o dia da redenção. Efésios 4:30. Dá uma lidinha lá. Quem são os filhos de Deus? Os que creem em Jesus. E os que creem em Jesus recebem o Espírito Santo de Deus. E aí tornam-se filhos de Deus pelo poder de Deus, que opera em nossas vidas, restaurando, regenerando e nos tornando filhos de Deus. Quem recebe o Espírito Santo de Deus é todo aquele que crê em Jesus, como disse o apóstolo João, lá no capítulo 7, no versículo 38 e o 39. Como diz as Escrituras, aqueles que creem em Jesus, rios de água viva fluirão do seu ventre para a eternidade. Isso fala do Espírito Santo de Deus, que receberá todo aquele que crê em Jesus. João 7, 38 e 39. Dá uma lidinha lá que você vai confirmar esta verdade que eu estou pregando, porque eu estou pregando a palavra, estou doutrinando, estou instruindo, para você aprender. Então todo mundo diz que é filho de Deus, não é? Agora, vamos para a pergunta que eu fiz. Como é que você diz que é de Deus? Todo mundo também não diz que é de Deus? Você é de Deus? Amém. Não estou te questionando. Mas eu estou aqui para te mostrar o que nos faz estar confiado, convicto de que somos de Deus. Você lembra que Jesus, ele chegou para um determinado grupo, começou a pregar, instruir, orientar, ensinar. E esse grupo não aceitaram a palavra de Jesus. Esse grupo religioso, escribas e fariseus, eles não receberam a palavra de Jesus. Eles combatiam, confrontavam, rejeitavam, desprezavam e negavam a Cristo. Porque negar a Cristo é não aceitar a palavra dele. É não se submeter à palavra dele. Isso é negar a Cristo. Tem gente que diz assim, o irmão desviou. Por quê? Porque não está na igreja? Não. Estar na igreja não é um sinal de estar em Cristo. Você acredita que tem muita gente na igreja que não está em Cristo? Ei, presta atenção. Eu não estou dizendo que não é para estar na igreja. É importante. A igreja local, onde os santos se congregam, é importante. Porém, a igreja não é o local, é o santo que congrega em determinado local. Porém, a igreja pode estar no templo, lá no ministério. A igreja pode estar na tua casa.
A igreja pode estar na praça, a igreja pode se congregar em qualquer canto. Porque em canto nenhum da Bíblia tem um local determinado para congregar. Não deixei vossas congregações. Não está falando de ministério de igreja. Congregar-se. Os santos, quando se congrega, é a igreja de Cristo ali, congregada, através dos membros. Porque a igreja é os membros e não o local. Deu para entender? Então vamos lá. Jesus chega e começa a falar para esses religiosos. E eles combatem contra Jesus. E eles ainda são ousados e dizem assim a Jesus: nós somos filhos de Deus. E eles entendiam. Os fariseus entendiam que era o grupo principal de vários grupos religiosos que tinha lá, né, no meio judeu. Vários grupos religiosos. Os fariseus entendiam que era o principal de Deus. E eles entendiam que era mais santo do que os outros. Estava na mesma miséria do que os outros. Entendiam que era mais de Deus do que os outros. Tem gente assim hoje, tem grupo assim hoje, tem ministério assim hoje, calma. Vamos lá. Aí Jesus chega e diz assim: vocês é de Deus, é? Tá bom. Se vocês fossem de Deus, vocês ouviam a doutrina, a palavra que eu trago. Porque a palavra que eu vos dou não é minha, não é do Pai que me enviou. Vocês não ouvem minha doutrina. Vocês não escutam a minha palavra. Vocês não são de Deus. Vocês são filhos do diabo. Porque quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Aprendeu aí o que é ser de Deus? João 8:47. Dê uma lidinha lá. Do 44 ao 47. Você vai ver esse contexto aí de Jesus aí com esse religioso. Quem é de Deus, ouve a palavra de Deus, irmãos. Irmãos, vamos acordar. Vamos falar com firmeza na palavra. Não vamos se apoiar no que a gente entende, no nosso ministério, na nossa religião, na nossa vida, no nosso entendimento, no que a gente faz, no que a gente pensa, entende. Vamos se apoiar no que a palavra nos afirma. Como é que você sabe que é de Deus? Só porque você está dentro de um determinado ministério evangélico, da religião evangélica? Só porque você é praticante da religião, cumpridor de toda a tarefa e obrigação da igreja? Por que você abre a boca e diz: eu sou de Deus? Vou te mostrar o que é que nos faz ser de Deus. Eu já te mostrei, João 8:47. Jesus diz: quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Mas eu vou reforçar isso aqui. Eu vou reforçar para você falar com convicção, firmado na palavra de que é de Deus. E aí você estando firme aqui, pode vir vento de doutrina, pode vir situação, pode vir tsunami, terremoto, pode vir falso mestre, falso doutor, falsa doutrina, pode se levantar escândalo na igreja, no mundo, em casa, na rua, no trabalho, mas você não se abala, permanece firme, porque está firmado na palavra de Deus, que é a rocha. Para ser prudente, temos que ouvir e praticar a palavra de Deus, para estar firmado nela. Jeremias capítulo 7, no versículo 23 e 24, Deus adverte ao seu povo, Judá. Era o povo de Deus ou não era Judá? Mas ao mesmo tempo que Judá era o povo de Deus, estava afastado de Deus. Não estava mais com comunhão com Deus. Torna-se daí bastardo, afastado. Sabe por quê? Porque para ser povo de Deus, não é estando numa religião, não é porque é judeu. O apóstolo Paulo diz, escrevendo aos Romanos, capítulo 1, versículo 16, ele diz assim: não me envergonho do evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, judeu ou grego. Não importa. Ah, mas eu sou judeu, eu sou de Deus. Só é de Deus quem crê no evangelho. Jesus veio pregar o evangelho, trazer a mensagem de salvação para Israel. Israel rejeitou. Ele envia para o mundo. Isso aí é um ensino escatológico que no momento eu ainda não estou preparado para dar. Eu tenho que me aperfeiçoar mais.
quando o tempo para Israel está fechado. Nós estamos na 69ª semana. O tempo para Israel, o relógio para Israel parou. Isso falando dentro de um processo de Deus com Israel. Deus está tratando com o gentio. Depois que os gentios entrarem, que forem levados ao arrebatamento da igreja, aí Deus começa a tratar com Israel. Isso aí vai se dar na grande tribulação, no período do anticristo. Isso aí é um assunto escatológico que você precisa conhecer. Isso é muito bom. Eu vou dar isso aqui depois com mais profundidade. Eu já dei um assunto sobre isso, mas bem raso, bem simples. Eu vou buscar mais de Deus para levar uma profundidade maior, para você entender melhor, porque isso é muito bom. A gente compreender essa questão da escatologia, coisa dos últimos tempos. É muito importante. Então, Paulo está dizendo, não me envergonhe do evangelho de Cristo Jesus, porque é o poder de Deus, tanto para salvação do judeu ou do grego. Crendo é importante. Se crer, judeu ou grego. Salvação não é porque você está numa igreja, não é porque você é de uma nação, é de uma cultura, é de um local. Salvação é em Cristo, por Ele, quem crê nele. Tem que crer em Jesus. Então, era o povo judeu aqui. E Deus reprova esse povo. Que entendia, não somos de Deus. Então, se preocupe não que eu já sou predestinado. Se preocupe não que eu já sou escolhido de antemão. Eu sou de Deus, não perco a salvação, não me desvio mais, ainda que eu esteja no mundo, mas eu sou escolhido, eu sou da promessa e no tempo certo eu vou voltar. Cuidado não com essa promessa, com essa palavra, com essa mentira do diabo na tua mente, engoldando o teu coração e tirando você da prudência, do esforço, do combate da fé. Vai combater pela fé, não. Vai procurar cada dia mais se fortalecer, estar firme no Senhor, para que não perca a tua coroa. O diabo está ao vosso derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Cuidado não, fica nessa aí. O povo judeu foi advertido por Deus, como era que esse povo verdadeiramente era povo dele. Por ser povo judeu, mas Deus adverte esse povo. Jeremias capítulo 7. Versículo 22, para a gente entender, diz assim: porque nunca falei a vossos pais, no dia em que vos tirei da terra do Egito, nem lhes ordenei coisa alguma acerca de holocausto ou sacrifício. Deus não pediu isso ao povo como uma forma de estar vivendo em comunhão com ele. Não foi isso, não. O holocausto, o sacrifício, era para fazer expiação do pecado do povo. Mas o que Deus ordenou ao povo, para o povo viver em comunhão com ele, foi que o povo desse ouvido e guardasse a palavra dele. Não foi vivendo sacrifício, nem ritual, nem... Não. Aí Deus adverte aqui: eu não pedi isso aos vossos pais, quando eu os tirei da terra do Egito. Por quê? Porque o povo aqui nesse tempo, o povo judeu, deixaram de dar ouvido à palavra de Deus. Deixaram de se guiar pela palavra. E passaram a viver sua vida baseada dentro de ritual, de sacrifício, de holocausto, de oferenda, de cerimonial, de culto, de festividade. Esqueceram a palavra. E Deus diz: não foi isso que eu pedi aos vossos pais quando tirei do Egito, ao povo que saiu do Egito, para que o povo estivesse com a minha presença e que eu estivesse no meio do povo. Não foi isso que eu pedi ao povo. Olha o que Deus diz aqui, Jeremias 7, 23. Mas isto lhes ordenei, dizendo: dai ouvido à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vocês serão o meu povo, disse Deus ao povo de Judá. Versículo 24. Mas não deram ouvido, e nem inclinaram os seus ouvidos para ouvirem, mas andaram nos seus próprios conselhos, no propósito do seu coração malvado, e andaram para trás e não para diante. Deus está dizendo: vocês andaram para distante de mim, vocês andaram contrário à minha direção, e não comigo, não adiante. O que eu pedi aos pais de vocês, o que eu pedi ao povo quando tirei do Egito, pelo qual fiz a aliança, fiz o pacto, foi que desse ouvido ao que eu falei, que guardasse a minha palavra, fosse prudente a andar nela, que não se desviasse nem para a direita nem para a esquerda,
que fosse cauteloso a guardar a minha palavra, que as minhas bênçãos alcançariam vocês. E vocês não precisam correr atrás de bênção, dentro de ritual, dentro de cerimônia, dentro de coisas que apresentam. É só guardar e praticar, ouvir a minha palavra, que tudo isso vos será oferecido pela obediência. Mas vocês não ouviram, andaram para trás. É o que está acontecendo hoje. Então sabe como é que somos de Deus? Guardando a palavra dele. O que é guardar a palavra dele? Viver ela, pensar por ela, decidir por ela, julgar por ela, afirmar por ela. Palavra, meu irmão. O salmista Davi, ele diz: guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Ela está aqui agora na minha mente, ó. Tudo que eu falo, que eu defendo, que eu afirmo, que eu julgo, que eu decido é pela palavra. A minha vida é corrigida pela palavra. A minha vida é doutrinada pela palavra. A minha vida é ensinada pela palavra. Assim eu sou de Deus. E tenho a convicção, porque o meu interior tem prazer na palavra. Isso que nos faz ser de Deus. Porque é o Espírito de Deus que nos conduz na palavra, que nos dá o desejo da palavra, que nos dá a fome da palavra, que nos dá a sede da palavra. É o Espírito Santo de Deus. E quem não tem esse Espírito não está nem aí para a palavra. Jesus disse: o Espírito de Deus, o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. O Espírito Santo de Deus não guia ninguém por visão, revelação, profecia. Ele guia na palavra. Então, fica essa orientação para você. Foi uma reflexão, foi uma exposição, uma orientação boa para despertar você para a prudência. Seja mais prudente. As coisas de Deus é muito séria, não é como se vive hoje essa banalização. Analise mais sua vida com Deus. Seja mais prudente, esteja mais atento a ouvir. Não se deixe levar pela emoção. Tenha entendimento, tenha razão. Ofereça a Deus um culto racional. Busque compreender, entender e examine as Escrituras. Porque sem ela, não tem como a gente ser esclarecido. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. E luz para os meus caminhos. Os pés que me conduz, o caminho que me faz a estar dirigindo minhas intenções, direções, atitudes pela palavra, que me esclarece. Que Deus os abençoe a todos vocês. Meus amigos e irmãos, não me julguem, analise o que eu falo e examine o conteúdo do que eu falo para ver se eu estou levando a palavra de Deus para a vossa orientação, instrução e ensino. E seja prudente, ouça a palavra. Não fique preso no homem, na pessoa do homem, seja ele quem for. Porque Jesus não mandou você ser escravo, nem olhar para o homem. Jesus mandou você ouvir e praticar a palavra dele, olhando para ele, autor e consumador da nossa fé. Por onde estamos firmados e por onde somos de Deus, se ouvir e praticar a palavra de Deus. E para encerrar, João 8, 31 e 32. Jesus diz: se vocês guardarem a minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Você já foi liberto? Conheceu a verdade? Está na verdade? Firmado na verdade? Andando pela verdade? Adorando a Deus na direção da verdade? Oh, aleluia! Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Continue firme, seja constante e abundante na obra do Senhor, que é a sua vida, em manter-se fiel a Cristo, crendo no sacrifício dele, guardando e praticando a sua palavra.